sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje eu vou estar ensinando a vocês o passo a passo de como confeccionar esse lindo vestido. Esse vestido aqui eu ensinei para vocês, ele no tamanho de 6 meses a 1 ano. Mas vocês podem fazer do tamanho do RN até 2 anos de idade, que foi a medida que eu passei para vocês aqui no canal, tá certo? Mas se vocês quiserem também fazer em tamanho maior, dá para fazer, pois você pode ver que ele foi confeccionado com square, tá certo? E a parte da saia foi leque e pontos altos, que deixou esse vestido ainda mais lindo. E esse vestido aqui, gente, ele veste super bem no corpo da criança, pois ele aqui na alcinha ele é regulável, tá certo? Dá para a criança vestir até por mais tempo. E eu vou estar pedindo a vocês que não são inscritos, que se inscreva, que cada um de vocês que visualizar esse vídeo e deixar um like, vocês vão estar me ajudando bastante, tá certo? E no final do vídeo, vocês comentem o que você achou da videoaula. Se tiver alguma dúvida, vocês comentem aí também que eu vou tirar a dúvida de vocês. Eu vou estar mostrando para vocês agora, tá certo? Os materiais que eu utilizei para estar confeccionando esse lindo modelo. Eu trabalhei com esses dois fios, que são na cor, né? Que esse aqui é quase um vinho bem clarinho. Esse aqui é a cor branca. Então, os dois, eles têm uns tex de 295. E a agulha, eu trabalhei com a número 2, mas você pode trabalhar com a 1,75. Uma dica, para quem tem ponto muito folgado, vocês diminuam a numeração da agulha, porque senão vai ficar muito aberto os pontos, tá certo? E também a gente precisou de pérola número 8 para estar aplicando aqui, ó, no meio da florzinha. E também trabalhamos também com fita métrica e tesoura. Esses foram os materiais que eu utilizei para estar confeccionando esse lindo vestido. E espero que vocês gostem da videoaula. E eu vou deixar agora vocês com o passo a passo. Olá, meninas, vamos dar início à videoaula. E antes de iniciar aqui junto com vocês, vou deixar tudo bem explicadinho para vocês não ficarem com dúvida. E a parte que a gente vai trabalhar agora vai ser a parte do square, tá? Que a gente vai estar utilizando para fazer o vestido. E para vocês fazer esse square, vocês vão precisar primeiro tirar a medida da circunferência do busto da criança, tá? O busto é aquela parte do peito, tá? Não é o busto não é busto, tá bom, gente? E depois vai fazer esses quadradinhos, né, que se chama square, de acordo com a medida que vocês tiraram, tá bom? Eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo do square para a gente tá fazendo. E vou deixar na descrição do vídeo as medidas, tá certo? Do busto para você estar fazendo em outros tamanhos. Mas o ideal é vocês tirarem a medida, porque cada criança tem um corpo diferente. Tem criança que é magrinha, outra é gordinha. Então, o ideal é vocês fazer na medida exata para deixar a sua cliente ainda mais feliz, né, com o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, tá, o meu trabalho fazendo 9 correntinhas. Vou dar aqui, ó, uma laçadinha aqui inicial. Ah, antes disso, ó, a gente vai ter que deixar um fio assim, um pouco, acho uns 10 centímetros, 12. É só pra depois a gente tá passando a pérola através dela, tá? Aí vocês, ó, dá um nozinho inicial e vai fazer 9 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 correntinhas. Venho aqui na minha primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Jogo essa linha aqui, ó, para esse lado de cá. Vou subir agora 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora vou laçar minha agulha e dentro desse anel aqui, ó, de correntinha, a gente vai fazer 23 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas de início, que é essa daqui, ó, vai ser um total de 24 pontos altos, tá certo? Então, vou fazer aqui meus 23 pontos altos, que no total vai ficar 24, e volto com vocês, tá certo, meninas? Pronto, já fiz aqui, ó, meus 24 pontos altos no total, tá certo? Contando com a correntinha. Então, agora, a gente vai contar, ó, de baixo pra cima, a terceira correntinha a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Uma, duas, na terceira, introduz a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto.
vai laçar a agulha e no ponto do lado, tá certo? No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos subir 6 correntinhas. Laça a agulha, vai pular um ponto alto, vai vir no próximo e vai trabalhar um ponto alto. Laça a agulha novamente, vem no próximo ponto alto ao lado e faz um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar as 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça a agulha e vai repetir isso aqui, ó. Pula um ponto alto, vem no próximo e faz um ponto alto. Laça a agulha, vem no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, tá certo? Ó, vamos repetir as 6 correntinhas. E agora, vamos pular um ponto e vamos fazer um ponto alto no próximo ponto e novamente outro ponto alto ao lado. E vocês vão seguir esse mesmo passo a passo até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó. Fiz meus 2 pontos altos, um para cada ponto. E sobrou aqui, ó, um ponto alto. Agora, eu vou fazer minhas 6 correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha aqui, ó. E assim, a gente ficou com 8 bloquinhos de 2 pontos altos. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vai vir aqui, ó, pro meio, bem pertinho pra vocês verem, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo. Vai subir 2 correntinhas. Vai laçar a agulha e a gente vai trabalhar agora nessa correntinha, aliás, nesse ponto alto aqui, que é as 3 correntinhas de início, tá certo, gente? Ó, laçou, vai introduzir a agulha assim, ó, dessa forma. Eu sempre gosto de trabalhar assim, ó. E agora, a gente vai puxar, alongar, tá? Que dê pra ficar da altura de um ponto alto. E vai segurar com esse dedo aqui, ó. Ou vocês escolhem outra forma pra segurar. Eu trabalho dessa forma, ó, segurando aqui, ó. Laça de novo, desce e puxa. Segura. Vocês dá pra perceber, ó, que cada laçada que eu dou forma 2 alcinhas, ó. Deixa eu introduzir aqui, ó. Tá vendo? 2 alcinhas. Então, depois a gente vai trabalhar nessas 2 alcinhas, pegando de 2 em 2, tá? Então, ó, segurei, desci, pesquei, segurei, desci, pesquei, segurei. Então, vocês vão fazer dessa forma até vocês ficar com 8, tá? Vou desmanchar porque eu não contei. Mas é dessa forma, ó. Uma, introduzi, puxei, 2, introduzi, puxei, 3, ó. 4, segura. 5, sempre lembrando de segurar aqui, ó. 6, 7, 8. Ó, fiz 8. Vocês lembram que eu disse a vocês que cada laçada que a gente puxa fica 2 alcinhas. Então, agora a gente vai trabalhar nela dessa forma, ó. Puxei a agulha, deixa eu bem aproximar da câmera aqui pra vocês verem, ó. E passei por dentro de 2 alcinhas. Eita, peraí. Aqui, ó. Deixa eu bem puxar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? 2 alcinhas. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Puxei. Cadê? Aqui, ó. Fiz uma correntinha. Agora, novamente, vou pegar meu fio e vou puxar por dentro de 2. Ó. 2 alcinhas, tá vendo? Aqui, ó. Agora, faço uma correntinha. Vou passar novamente por dentro de 2. Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Que vai formando a folhinha, ó. 2 alcinhas, faço uma correntinha. Puxo meu fio, passo por dentro de 2. Faço uma correntinha. Puxo por dentro de 2. Faço uma correntinha. Eita, acho que desfocou, não foi, gente? Deixa eu vir pra cá agora pra ver se foca. Aqui, ó. Fiz a correntinha, vou passar por dentro de 2. Faço uma correntinha. Passo por dentro de 2, faço uma correntinha.
E agora ficou, tá vendo? Eu fiquei com 3 alcinhas no final. Vou passar por dentro de 2, tá vendo? E me sobrou 2. Aí aqui eu vou e faço, ó, uma correntinha, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai, ó, virar o trabalho, vai laçar a agulha e vai trabalhar da mesma forma aqui, ó. Deixa eu voltar pra vocês verem, ó, lacei minha agulha, venho pra esse outro lado aqui e vou puxar os fios, ó. Segurando, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu vou puxar o meu fio e passar por dentro de 2 de novo, ó. 2 alcinhas, tá vendo? Aí agora eu vou e puxo e faço uma correntinha. Aí agora eu vou puxar de novo 2 alcinhas, ó. Venho, passo por dentro de 2 e já faço uma correntinha. De novo, ó, dentro de 2, uma correntinha. Passo por dentro de 2, uma correntinha. Passo por dentro de mais 2, uma correntinha. Ó, mais 2, faço outra correntinha. Mais 2, faço outra correntinha. Passo por dentro das últimas 2 e fiquei, ó, com 2 alcinhas aqui no final. Tá vendo que ela formou, ó, a pétala, tipo uma folhinha. Aí agora eu vou fazer um ponto baixo, olha, fazer uma correntinha. Vou subir 3 correntinhas. Volto aqui no meio, ó, e, ó, aqui. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Uma correntinha e nesse espaço aqui, ó, das 6 correntinhas, bem aqui no pezinho, a gente vai voltar e vai fazer agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos baixos. Venho aqui, ó, no meio dos 2 pontos altos e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas. E agora a gente vai trabalhar o mesmo passo a passo que a gente fez aqui. A gente vai trabalhar aqui e nos demais onde tem 2 pontos altos junto. Vou fazer esse aqui junto com vocês. E os demais vocês vão fazer só. Ó, fiz 2 correntinhas, laço minha agulha. Viro assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. Vou introduzir a agulha aqui por trás. E vou puxar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu fiz minhas 8 laçadinhas, ó, puxo meu fio, passo por dentro de 2 alcinhas, faço uma correntinha. Puxo, passei por dentro de 2, uma correntinha. Passei por dentro de mais 2, uma correntinha. Ó, 2 alcinhas, uma correntinha. 2 alcinhas, uma correntinha. Passa por dentro de 2, uma correntinha. Dentro de 2, uma correntinha. Passei por dentro de 2, ficou 2 alcinhas, ó, uma correntinha. Virei meu trabalho. E agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente trabalhou aqui desse outro lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente eu puxei, passei por dentro de 2 alcinhas, faço uma correntinha. Aí vem, ó, passei novamente por dentro de 2, uma correntinha. Puxo por dentro de 2, uma correntinha. Aí já vem, ó, passando por dentro de 2. Vocês sempre vão fazer essa forma, sempre pegando de 2 em 2 alcinhas,
que vai formar a nossa pétalazinha, ó. E vai fazendo a correntinha até chegar no final, ó. E sobrar 2 alcinhas, como vocês estão vendo aqui, ó. E fecha, sobe 3 correntinhas, volta aqui, ó, no meio, faz um ponto baixo, uma correntinha. E nesse espaço das 6 correntinhas, vocês vão fazer 6 pontos baixos. Aí vocês vêm aqui no pezinho, ó, e começa a fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui no meio e faz um ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas. E agora vocês vão fazer esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui, certo? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo. É só vocês passar de 2 em 2 alcinhas que vai dar certo, tá, meninas? Qualquer dúvida vocês falam aí para eu poder ajudar vocês. Então, ó, em cada 2 pontos altos juntos, vocês vão fazer essas folhinhas até chegar aqui no final. Aí eu volto com vocês. Pronto, já finalizei aqui, fi, ó, minhas 8 pétalas. E ficou dessa forma. É só vocês ajeitarem ela assim, ó. Pra elas ficar bem bonitinha. E ela fica assim, gente. Linda. Ó. Então, agora, ó, depois que eu fiz, né, as minhas 8 pétalas, faço uma correntinha. Venho aqui nesse espaço das 6 correntinhas e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, ó, vou vir aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui atrás, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Não tem onde tem a primeira correntinha, o primeiro ponto baixo que a gente fez. Desse lado aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo e puxar e cortar o fio. Dessa forma. Agora eu vou trocar a cor, vou colocar branco e vocês podem colocar a cor que vocês preferirem. Vou fazer aqui, ó, meu nozinho inicial. Vou pegar aqui em qualquer lugar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E vocês vão introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar aqui. E agora a gente vai aproveitar, ó, para poder arrematar esse fio. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Quase que não sai. E agora, para cada ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. Então, aqui, no total, a gente vai ficar com 6 pontos altos, já que a gente tem 6 pontos baixos na carreira anterior. 4, 5, 6. Fiquei com 6 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, venho aqui, ó, pro outro lado. Lembre-se, menina, que bem no pezinho aqui, ó, tem um primeiro ponto baixo. Então, no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto baixo, meu segundo ponto alto. E no meu terceiro ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma. 3 correntinhas de separação. Venho aqui, ó, pro próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. E venho pro próximo ponto baixo, faço outro ponto baixo. E ficou dessa forma. Ó, 2 pontos altos separados, um para cada ponto. E 2 juntos. 3 correntinhas, 2 pontos altos juntos. E 2 pontos altos separados, um para cada ponto. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. 2 correntinhas de separação. E agora, a gente vai fazer 6 pontos altos. Aproveitando, gente, pra tá rematando um fio, ó. Aí você já aproveita pra
tá arrematando não, embutindo o fio, né? Vai fazer 6 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto baixo. E essa parte aqui da pétala que a gente tá fazendo, vocês vão intercalar. Uma parte você faz 6 pontos altos, um para cada ponto, que é essa que a gente tá fazendo agora. E no outro espaço, depois que vocês fizerem duas correntinhas assim, ó, de separação, vocês vão repetir isso aqui, ó. Tá vendo? Uma eu fiz 6, na outra curvinha fiz esse lequezinho aqui. Então, vou fazer meu leque aqui. Então, venho aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto alto. No meu segundo ponto baixo, outro ponto alto. E no meu terceiro, 2 pontos altos juntos. 3 correntinhas de separação, laça a agulha, vem pro próximo ponto baixo, faz 2 pontos altos juntos. E agora, vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo. E agora, vocês vão repetir o mesmo passo a passo que eu ensinei a vocês aqui, ó. Fiz primeiro meus 6, 2 correntinhas de separação, fiz o leque. Depois, fiz, ó, 2 correntinhas de separação, 6 pontos altos, 2 correntinhas de separação, depois o leque. Então, vocês vão fazer dessa forma até chegar aqui no final, que eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, depois que eu fiz meu leque aqui no cantinho, eu vou fazer minhas 2 correntinhas, pra poder tá fechando com ponto baixíssimo aqui. E olha só, tá vendo, gente, como ficou? É só você seguir o mesmo passo a passo que eu ensinei, que vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo. Então, agora eu faço 2 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo, a terceira correntinha contando de baixo pra cima. E agora, a gente vai subir 3 correntinhas para a altura de um ponto alto. E para cada ponto alto de base, vocês vão fazer um ponto alto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas. Essa parte aqui a gente só vai trabalhar 2 carreiras, tá? Da cor branca. Mas se vocês quiserem fazer uma bolsinha para combinar com o vestido, é só vocês aumentar, tá certo? A quantidade de carreiras na cor branca. Depois eu vou fazer uma bolsinha só para combinar, mas eu não vou gravar vídeo aula porque eu vou usar o square para tá fazendo a bolsinha, tá certo? Aí depois vocês vão ver o resultado da minha bolsinha. Aí tô dando só a dica para vocês, porque caso vocês também queiram fazer. Então aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E é onde tem 4 pontos altos aqui, ó, vou fazer os 4 pontos altos, um para cada ponto. E agora, nesse espaço de 3 correntinhas, eu vou fazer 6 pontos altos, só que ele vai ser dividido 3 para um lado, 3 para o outro, com a separação de 2 correntinhas. Então, eu fiz minha primeira, meu segundo, no caso, meu primeiro, meu segundo ponto alto e meu terceiro. Faço 2 correntinhas de separação, vou fazer agora mais 3 pontos altos, que no total dá 6, separado por 2 correntinhas. E agora, eu vou seguir fazendo o mesmo passo a passo. Onde tem 4 pontos altos, vocês vão fazer 4 pontos altos, um para cada ponto. Onde tem espaço de 2 correntinhas, vocês vão fazer 2 pontos altos. Onde tem ponto alto, vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto. Onde tem espaço 2 correntinhas, 2 pontos altos. É aqui a mesma coisa, é aqui no meio. É a mesma coisa que a gente acabou de trabalhar aqui nessa curvinha, vocês vão trabalhar nas demais. Então, quando vocês finalizar tudo, vocês vão aqui, ó, fechar com ponto baixíssimo e vai cortar o fio. Aí eu volto com vocês para estar mostrando na aplicação, como a gente vai fazer a aplicação da pérola. Pronto, meninas, já finalizei aqui meu square. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer os square e vão montando, tá? Para saber os centímetros que vocês vão precisar. Como o meu, eu tô fazendo num tamanho de 6 meses a 1 ano, vai ser 46 centímetros, certo? Então, ó, o meu aqui, eu vou precisar de 6 square. Eu já fiz aqui, ó, 5, tá? Esse aqui, ó, é o meu sexto, que eu vou agora ensinar vocês como é que vocês vão unir. Então, vocês vão precisar de fazer mais outro para poder tá unindo, tá? Aí vocês vão fazendo e vão unindo um ao outro e depois você mede para ver se tá no tamanho que você precisa.
Então, vamos lá. Agora eu vou vir com fio de outra cor. Vou, ó, colocar assim, ó. Bem entre um outro. Vou fazer meu nozinho aqui inicial. E vou vir aqui, ó, nessa curvinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, assim, ó. Dessa forma. E agora, o que é que vocês vão fazer? Vou fazer assim, só para vocês verem. Eu vou pegar uma alcinha de dentro e a outra de fora aqui, ó. Então, ó, veja só. Eu vou pegar essa alcinha desse primeiro ponto alto aqui, ó. Introduzir a agulha aqui dentro, que é essa de dentro, ó. Tá vendo? Que é essa alcinha de trás. E agora, eu vou pegar do outro lado a primeira alcinha. Aí, vai ficar uma alcinha para esse lado e uma alcinha para esse outro lado. E eu só unir essas duas do meio aqui, ó. Então, vou fazer pontos baixos dessa forma, pegando essa alcinha, ó. Fiz um ponto baixo. Eu tô fazendo assim, desse lado aqui, pra vocês verem, porque eu sempre faço assim. Mas pra você ver, eu tô fazendo assim, ó. Pego uma alcinha desse lado de cá e uma alcinha do outro lado, ó. E faço um ponto baixo. Então, como já mostrei a vocês como é que vocês vão fazer, é só vocês, ó, pegar uma alcinha desse lado, unir com a outra e, ó, fazendo ponto baixíssimo. Sempre dessa forma, até chegar lá no final. E vai dar certinho porque é a mesma quantidade de pontos, não fica sobrando nenhum. Então, vou fazer aqui os meus e volto com vocês quando tiver finalizado. Pronto, cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto baixo aqui dentro desse espaço aqui, ó. De duas correntinhas. Faço uma correntinha e corto o meu fio. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a aplicação da pérola. Então, ó, é dessa forma que vocês vão fazer, tá certo? Pra poder tá, como é que se diz? Fazendo a parte do busto, tá certo? E ele fica assim, essa parte de trás, depois eu vou, daqui a pouco mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o caseado, pra depois tá botando o botão aqui, fica dessa forma, como vocês podem ver. Então, vamos lá. Eu vou só mostrar um aqui pra vocês, depois eu coloco nos demais. Deixa eu só pegar a pérola aqui. Ó, a pérola que eu tô usando é a pérola número 8. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver onde é que tá o fio. Vai introduzir a agulha na mesma mediação e vai puxar ele lá pra frente. Assim, ó. Puxou. Aí, agora, vocês passam por dentro da pérola. Deixa eu cortar aqui pra facilitar. Ai, meu Deus, até a pérola tá querendo fugir de mim hoje, viu? Ó, aí, ó, puxei. Ó, centraliza a pérola aqui, ó. Venho com a agulha e puxo o fio pro outro lado. Ó, pra aqui pra trás. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Vou pegar duas alcinhas dessa daqui. Deixa eu mostrar bem de cima pra vocês verem. Ó, pego duas alcinhas aqui. Pronto, meninas, voltei. Parece uma coisa. Toda vez que eu tô gravando, alguém tem que ligar pra mim atrapalhar. Então, ó. Peguei duas alcinhas aqui, ó. Vou puxar e faço uma correntinha. E agora eu puxo o meu fio dessa forma. Aí, se vocês quiserem, vocês podem pegar, usar uma agulha de tapeceiro pra tá escondendo o fio. Ou, se vocês preferir, vocês podem estar fazendo assim, ó. Introduz a agulha e vai pegando só algumas alcinhas desse lado de dentro, tá? Não, esse lado de cá. Sem introduzir pro lado de lá. É um pouco trabalhoso, mas dá pra fazer, gente, dessa forma. Quando chega lá, você pega o fio, ó, e puxa. Deixa eu voltar aqui, enganchou. Até nessa hora dá pra atrapalhar, ó.
Introduzi. E agora eu puxo. Cadê, meu Deus do céu? Ficou preso de novo, foi. Ah, agora puxei, olha. Aí vocês vão puxando pra cá e depois corta o fio, tá? Eu vou fazer isso com agulha de tapeceiro, mas eu mostrei a vocês como é que vocês podem fazer com agulha também, tá certo? Então, agora a gente vai trabalhar o acabamento usando a cor que vocês preferirem, né? Eu vou usar essa cor aqui pra tá fazendo o acabamento e aproveitando pra tá arrematando esses fios que estão soltos. Pronto, vamos lá. Eu vou iniciar aqui na curvinha aqui, já pra vocês saberem como é que vocês vão fazer nessa curvinha aqui, tá certo? Então, eu vou fazer aqui no meu último ponto alto, tá? Vou fazer aqui meu nozinho inicial. Venho aqui, ó, no meu último ponto alto, introduzo a agulha, eu vou fazer aqui, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Assim, deixa eu puxar o outro fio que ficou. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Aproveitando para arrematar esse fio que tá aqui, ó. E aqui nessa curvinha eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos baixos. No caso, gente, eu digo ponto alto, desculpa, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, nessas curvinhas aqui, ó, vocês vão fazer esse mesmo passo a passo que eu acabei de ensinar aqui pra vocês. E agora, para cada ponto alto da carreira anterior, vocês vão trabalhar um ponto baixo para cada ponto, tá certo? Aí, vocês vão subir aqui, ó, fazendo ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Quando chegar aqui na curvinha, vocês vão fazer a mesma coisa que eu ensinei aqui. Aí, eu volto com vocês aqui, ó, nesse último ponto alto para mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer essa união aqui, tá certo? Pronto, cheguei aqui, ó, no meu último ponto alto da carreira anterior. Deixa eu só puxar o fio aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Vou introduzir a agulha aqui pegando, ó, esse ponto baixo aqui, como vocês podem ver. Vou puxar o fio e fazer um ponto baixo. Agora, vou aproveitar para estar escondendo um fio, ó. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo. E agora, vou ó, caminhando, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior, até você chegar lá na outra lateral e fica assim, ó. Aí, vocês vão caminhando aqui, ó, fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui nessa divisão, vai fazer a mesma coisa que a gente trabalhou aqui, tá certo? Aí, vocês vão descer, tá? Quando chegar aqui, eu volto, porque esse lado a gente vai fazer a casinha do botão. Então, aí aqui isso vai ter uma modificação. Então, vocês vêm fazendo ponto baixo até aqui. Cheguei aqui, ó, já fiz meu último ponto baixo aqui em cima do meu último ponto alto. Vou fazer só mais 2 pontos baixos aqui dentro do espaço. E vou voltar, porque agora a gente vai fazer o caseado fazer a casinha do botão. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. E agora eu vou subir mais 6 pontos baixos, contando com esses 7, Aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer 4 correntinhas e vou pular 2 pontos baixos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Essa parte aqui, gente, você faz de acordo o botão que vocês for colocar. O meu tem aproximadamente 1 centímetro. Então, eu faço 4 correntinhas. E depois faço um ponto baixo. E agora eu vou subir fazendo ponto baixo até chegar aqui, ficar me faltando 3 pontos baixos sem fazer. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, ficou 3 pontos altos sem fazer. Aliás, 3 pontos baixos, gente, desculpa. Faço 4 correntinhas e fecho aqui, ó, com ponto baixo no terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui dentro eu vou fazer 4 pontos baixos aqui dentro. Aliás, 4 não, tem 3, tá certo? Desculpa. E agora, vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior.
E quando chegar aqui também, vocês fazem 3 pontos baixos e faz o restante de ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui no final, que eu vou mostrar como é que vocês vão virar para estar fazendo o restante. Pronto, já fiz aqui, ó, meu último ponto baixo. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E agora, ó, vou fazer um ponto baixo entre um ponto baixo e outro. E agora venho para dentro do espaço, faço 2 pontos baixos. E agora vocês vão fazer o mesmo passo a passo que eu já tinha ensinado, né? Que vocês vão seguir, ó, fazendo ponto baixo, aproveitando para estar rematando os fios. Aqui vocês fazem um ponto baixo, depois pega aqui e depois faz um ponto baixo. Aí vocês vão fazendo por toda essa lateral aqui até chegar aqui no final, aí eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, fiz meu último ponto baixo, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse outro ponto baixo. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo daqui. Agora chegou a hora de unir. Vou pegar aqui o outro lado e vou vir aqui, ó, nessa segunda carreirinha aqui, ó. Eita, gente, o vizinho tá fazendo obra, tá uma benção, viu? Mas, infelizmente, vai ter que ir desse jeito, ó. Venho aqui, essa foi a última carreira que a gente fez na segunda, ó. Faço um ponto baixo. E agora vocês vão seguindo, fazendo ponto baixo por toda a volta, tá certo? É só ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí quando chegar aqui no final, aí vocês vai finalizar e vai cortar o fio pra gente trabalhar com fio de outra cor. Cheguei aqui, eu já finalizei e agora eu vou trabalhar aqui, iniciar. Vou fazer aqui meu nozinho inicial. Vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, puxando meu fio. Dessa forma, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora, no mesmo lugar, vou voltar e fazer um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, no terceiro, faço 2 pontos altos junto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto sozinho. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, no terceiro faço 2 pontos altos junto. E dessa forma vocês vão percorrer por toda a volta, sempre seguindo esse mesmo passo a passo. Faz 2 pontos altos junto, 2 correntinhas, no terceiro ponto faz um ponto sozinho. E assim vocês vão dando sequência, tá certo? Pronto, cheguei aqui no final, fiz 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e no terceiro vou fazer aqui um ponto alto. Se vocês reparar, ó, só ficou me sobrando um ponto, não tem problema, tá, gente? Só vocês fazer 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui, ó, contando de baixo pra cima. Se o de vocês, tá certo, também ficar faltando, é só vocês fazer a adaptação. Diminuir alguma quantidade de ponto e fazer pra ficar assim, ó. Tudo certinho, tá? Não, vocês não precisam ficar desmanchando, não. É só fazer isso que eu fiz. Então, vamos lá. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Aí, aqui, no total, fiquei com 2 pontos altos, contando com a correntinha. 2 correntinhas de separação. Vou no próximo ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, ó, fiz um leque. Venho pro próximo leque sem separação nenhuma de correntinha e vou fazer 2 pontos altos junto. Venho aqui, ó, pro próximo ponto alto, faço 2 pontos altos junto. 2 correntinhas. E no outro ponto alto, faço 2 pontos altos junto. Venho direto pro ponto alto, faço 2 pontos altos junto.
Venho direto pro outro ponto alto e vou fazer o meu leque, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, separado por 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora vocês vão percorrer por toda essa volta, sempre intercalando. Em cada ponto alto sozinho, vocês vão fazer 2 pontos altos juntos. Em cada grupinho de 2 pontos altos juntos, vocês vão fazer um leque, que é formado por 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos. Pronto, cheguei aqui no final. Vou fechar aqui junto com você, ó. Já fiz aqui meus 2 pontos altos juntos. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Então, aqui você pode fechar, aliás, iniciar de duas formas. Você pode fazer um ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto alto, e depois outro ponto baixíssimo aqui dentro. Ou você pode fazer da forma que eu gosto de fazer. Eu faço uma correntinha, já venho para aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Aí você escolhe qual das duas formas você vai querer trabalhar. Então, sempre quando vocês forem iniciar, vocês vão sempre iniciar dessa forma, tá certo? Então, ó, vou subir agora 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora, em vez de a gente fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, a gente vai trabalhar com 3 pontos altos. Dessa terceira carreira em diante, nesse leque aqui, não vai mudar mais nada, sempre vai permanecer com 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Eita, 2. Lá vou fazer 3, ó, 2 correntinhas. Aí você vai fazer 3 pontos altos junto. E agora vai vir aqui, ó, direto para esse outro ponto aqui e vai fazer 2 pontos altos. A gente vai permanecer com esses 2 pontos altos só por 5 carreiras, tá certo? Porque depois a gente vai aumentar para 3 pontos altos. Então, ó, venho direto para cá e faço mais 3 pontos altos. Onde tem leque, vocês vão fazer leque sobre leque. Só que agora vocês vão fazer 3 pontos altos juntos, 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e faz 3 pontos altos juntos. Vem para o outro espaço aqui, ó, onde tem esses 2 pontos altos juntos, vai fazer 2 pontos altos. E vocês vão fazer leque sobre leque, fazendo 3 pontos altos juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí vocês vão percorrer fazendo esse mesmo passo a passo. Quando chegar aqui no final, vocês vão fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Depois que vocês fechar, aí eu volto com vocês para estar mostrando como é que vocês vão dar início agora para poder fazer as outras carreiras, que vai ser só carreira de repetição. Mas eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Em vez de explicar, vou mostrar mesmo na prática para vocês verem como é que eu vou, depois que eu fecho aqui com ponto baixinho, eu já venho direto para cá. Pronto, meninas, cheguei aqui no final, vou mostrar como é que vocês vão fazer, né? Já falei que sempre quando vocês forem fechar, vocês vão contar de baixo para cima a terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma pequena alongada assim, ó. Vai fazer uma correntinha, vai dar uma alongadinha de novo e vai vir direto pra cá, ó. E olha só, gente, como ficou. Deu nem pra perceber que a gente fez essa emenda aqui, ó, tá vendo? Ficou uma emenda perfeita e não fica marcada. Então, a partir de agora, vocês vão seguir por várias carreiras fazendo desse mesmo jeitinho. No caso, a gente vai fazer mais 5 carreiras nesse mesmo jeitinho, tá certo? Contando com essa daqui, vão ser 6, né? Que a gente acabou de finalizar. Vocês sempre vão iniciar 3 correntinhas, fazer mais 2 pontos altos, contando com as correntinhas que a gente fez, fica no total de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. E aqui no meio também não muda, é sempre 2 pontos altos, tá? Só por 5 carreiras. Depois a gente vai fazer um aumento de mais um ponto alto, que no total aqui no meio vai ficar com 3, mas não agora, depois de 5 carreiras. E aqui vocês vão fazer leque, que é o mesmo leque que eu acabei de ensinar aqui, vocês vão fazer aqui. Então, eu volto com vocês, tá certo? Quando eu tiver com as minhas 5 carreiras já pronta, aí pra gente fazer a alteração, que é um ponto alto aqui no meio. E só lembrando, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo pra vocês verem como foi que eu fechei aqui, ó. Tá? Se vocês não lembrarem, aí vocês voltam o vídeo e assistem de novo.
E o fechamento vai ser sempre desse mesmo jeito que eu acabei de ensinar. Então, vou finalizar aqui e volto com vocês. Pronto, meninos, já fiz aqui as minhas 5 carreirinhas, já fiz a aplicação aqui, ó, dos meus botões. E agora a gente vai dar continuidade, né? Quem já sabe fazer crochê, é só fazer o aumento aqui. Então, eu já tô aqui, ó, no meio, tá, do meu leque. Então, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro, contando com as correntinhas que a gente fez, as 3, fazendo um total de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, 2 correntinhas de separação, volto no mesmo lugar e faço 3 pontos altos. E aqui eu finalizei o meu leque. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o meu aumento. Você pode fazer tanto no início o aumento, ou se quiser pode fazer aqui no final. O importante é que vocês fiquem com 3 pontos altos aqui, ó. E agora, venho para aqui, pro espaço do leque, e vou fazer mais outro leque. A partir de agora, vocês vão trabalhar dessa forma, sem alteração nenhuma, tá certo? Vai ser leque sobre leque, grupinho de 3 pontos altos junto, até vocês obterem o comprimento que vocês desejam. Eu vou deixar o comprimento, tá certo? Na descrição do vídeo para cada tamanho. E vocês vão lembrar de diminuir 5 centímetros a menos, porque a gente ainda vai trabalhar aqui, ó, na parte de cima, que vai fazer as alças, tá certo? Então, vocês vão fazer o comprimento e vai diminuir 5 centímetros. Vou dar aqui o meu exemplo. Aqui eu tenho que ficar com 40 centímetros de comprimento. Então, eu tenho que diminuir 5 centímetros. Então, vou fazer 35 centímetros de comprimento, porque 5 centímetros vai vir para aqui, ó, para a alça. Então, vocês vão fazer isso com o trabalho de vocês, até porque ainda a gente vai fazer o bico, tá certo? Então, para cada tamanho, o comprimento, vocês diminuem 5 centímetros e vai fazer esse trabalho aqui, ó, leque sobre leque, a mesma quantidade de ponto. E a partir dessa carreira, vocês sempre vão botar 3 pontos altos aqui, ó, e nas demais só vai repetir a mesma quantidade de leque e a mesma quantidade de pontos altos, sem separação nenhuma de correntinha. Então, quando eu tiver com meus 35 centímetros de comprimento, tá? Eu volto para explicar novamente, para não ficar dúvida, e a gente fazer o nosso bico. Pronto, menina, já tô aqui com o meu vestido já pronto, com comprimento, que eu falei a vocês que ia ficar com 35 centímetros de comprimento. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, que ele ficou com 35 centímetros de comprimento, ó, contando daqui, ó, até aqui, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem, ó. 35 certinho, tá vendo? Então, vocês vão trabalhar dessa forma. Meu vestido total, ele tem que ficar com 40, mas eu tenho que ficar com 5 centímetros a menos, porque falta o bico ainda, que a gente vai fazer agora. E a alça, aí quando a gente fazer a alça de amarração, é que ele vai ficar com o comprimento que a gente deseja, que o meu é 40 centímetros, tá certo? Então, agora eu vou trabalhar com outra cor, que é essa cor que eu tô trabalhando. Se vocês quiserem fazer só de uma cor, o vestido todinho vocês podem estar fazendo. Então, vou virar aqui. Deixa eu pegar o meu fio. Vou fazer aqui meu nozinho inicial. Vocês podem introduzir a agulha em qualquer lugar aqui, tá? Pra tá iniciando. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto alto pela metade. Assim, ó, puxei. Aí, ó, fiquei com 2 alcinhas. Venho pro próximo. Passei por dentro de 2 alcinhas, fiquei com 3. Só que a gente vai ficar com 3, porque nos demais vai ser 4. Ó, puxei tudo de uma vez. E agora, sem correntinha nenhuma, a gente já vem aqui para dentro do espaço e vai fazer um ponto alto. 3 correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar um picô. Ó, introduz a agulha, pega essas 2 alcinhas aqui, ó, e faz um ponto baixo. Vem aqui dentro do espaço, faz outro ponto alto, sobe 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas aqui e forma um picô. Novamente, um ponto alto, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas e faz um picô. Um ponto alto, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas
e forma um ponto picô. Já tenho aqui uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais uma aqui dentro, ó. E mais um picô. A gente no total vai ficar com 5 picô, tá certo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E agora vai fazer um ponto alto aqui dentro do espaço. E já vem direto para aqui, ó, esses 3 pontos altos. E vai fazer a mesma coisa que a gente fez no início. Ó, subo 3, eu vou fazer 3 pontos altos, tudo pela metade. Eu fiz aqui meu primeiro. Venho pro segundo. Venho pro terceiro, tudo pela metade. Agora puxo tudo de uma vez. Menina, meu celular tinha descarregado, então vamos dar continuidade. Então, ó, tô aqui com as minhas 4 alcinhas. Vou puxar tudo de uma vez. E já venho direto para esse espaço que a gente vai repetir o mesmo passo a passo que a gente fez aqui, ó. Que a gente trabalhou 5 pontos altos com picô e o último ponto alto foi sem picô. Então, ó, venho para esse daqui, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, introduzo a agulha aqui dentro, nessas 2 alcinhas, puxo e faço um ponto baixo e acabei de fazer meu ponto alto com picô. Venho aqui de novo, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, ó, faço meu picô. Então, vocês vão seguindo dessa forma, fazendo esse mesmo passo a passo. Em cada leque desse, vocês vão fazer 5 pontos altos com picô e o último sem. E vai vir direto para esse espaço que tem 3 pontos altos, fazer os 3 pontos altos pela metade, fecha de uma vez e já vem direto e novamente vem aqui, ó, e vai fazer esse ponto alto com picô, onde tem esses leques aqui. Aí quando vocês finalizar, vocês fecham com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima do nosso 3 pontos altos fechados de uma vez com ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhar a alça. Menina, já finalizei o bico e olha só como ficou. Perfeito, já cortei meu fio. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui em cima. A gente vai trabalhar agora, eu botei o botão, mas não é nem pra ter colocado, mas não. Dá pra trabalhar. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem... Deixa eu fazer assim pra vocês verem aqui, ó. Nessa primeira argolinha aqui, né, do ponto baixo, vou deixar aqui um pedacinho de fio, porque eu vou trabalhar com ponto baixo, aí eu vou embutir ele. Então, eu vou puxar, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, aproveitando já para embutir o fio que ficou, sempre trabalhando dessa forma. Um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá no final, aí eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, ó, vou fazer mais ponto baixo até chegar aqui. Ó, cheguei aqui nessa última alcinha aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e puxo o fio. Ó, dessa forma, depois eu vou e arremato esse fio aqui. Agora, a gente vai trabalhar a alça, tá certo? Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão estar fazendo a alça. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, tá certo? E vai drobar, tá certo? O seu vestido assim, ó, ao meio. E vocês vão saber onde é o meio, né? Aí vocês vão ter que marcar. Aqui eu não preciso marcar porque como meus square foram tudo pares, eu sei que o meu meio é aqui. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meio e vou emendar aqui atrás, ó. Deixa eu só ajeitar, ó. Botei aqui meu meio. E agora eu vou vir com a fita métrica e vou medir 12 centímetros. Do jeito que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer na parte de trás, tá? Tô falando na parte agora da medida. Aliás, nem precisa, porque a mesma direção que eu fizer aqui, a gente faz na parte de trás, ó. Medir aqui, ó, 12 centímetros pra frente. Se aqui é o meu meio, então eu tenho que botar 6 centímetros para esse lado e 6 centímetros pro outro lado. Então, ó,
aqui, ó, 6 centímetros, vou e marco. É porque eu não tô com outro fio, que era pra eu ter pegado, esse não é meu marcador. Mas vocês estão entendendo, eu marquei pra aqui, 6 centímetros. Vim pro outro lado e marco mais 6 centímetros. Aqui, ó. Então, você vai fazer isso, né? E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Voltei, menina. Acho que vocês escutaram, né? A voz de fundo aí. Mas foi meu sogro perguntando se minha filha ia pra escola. Então, vamos lá. Ó, vocês podem perceber que eu já fiz uma alça, tá certo? E tá na mesma direção, ó. Então, do mesmo jeito que a gente vai fazer aqui, trabalhar aqui na parte da frente, vocês vão trabalhar na mesma direção, na parte de trás. Então, agora eu vou pegar o meu fio. Vou fazer um nozinho inicial. E agora, ó, onde eu acabei de marcar, eu vou puxar esse fio pra dentro e vou subir 3 correntinhas. Puxei. E agora eu vou subir 3 correntinhas. E agora a gente vai fazer mais 3 pontos altos pela metade, no mesmo lugar. Introduzi a agulha, puxei. Fiz meu primeiro ponto alto pela metade. Volto no mesmo lugar. Puxo. Puxei uma laçada, fiquei com o meu segundo ponto alto pela metade. Novamente, ó, puxei. Agora puxei mais uma laçadinha e fiquei com 3 pontos altos pela metade, contando, né, que essa correntinha, que as 3 correntinhas, no total dá 4. E aqui eu tenho 4 alcinhas, vou puxar tudo de uma vez e faço uma correntinha, certo? Agora, ó, subo mais 2 correntinhas, volto, deixa eu ver bem pra vocês verem, volto aqui, ó, onde tem essa alcinha aqui, introduzo a agulha, puxo, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos pela metade, ó. Peguei, ó, novamente, puxei pela metade, introduzi a agulha no mesmo lugar e fiz o ponto alto pela metade. Ó, fiquei com 4 alcinhas. Puxo tudo de uma vez, faço uma correntinha, subo mais 2. Novamente, ó, introduzo a agulha aqui dentro dessa alcinha, puxo o fio, faz o ponto alto pela metade. Puxa, aliás, introduz a agulha, puxa o fio e faz o ponto alto pela metade. Fazendo isso aqui mais uma vez com vocês, ó. E puxei o ponto alto pela metade. E agora puxo tudo de uma vez, faço uma correntinha, faço mais 2 e vou repetindo esse mesmo passo a passo, tá certo? Até eu ficar com 40 centímetros. Mas se você estiver fazendo tamanho menor, você faz 35. E quem quiser fazer maior, vocês podem fazer, tá certo? Fica a critério de vocês. Então, como eu já expliquei a vocês, né? Que vocês vão procurar o meio do vestido, vai marcar e vai colocar, ó. Cadê? 6 centímetros pra cá e 6 centímetros pra lá. E você marca e faz. Vocês vão ter que fazer 4 alcinhas dessa, tá certo? Então, ó, vai ser 2 pra frente e 2 pras costas. Aí você, onde você tirou a sua medição, você vai, marca e faz essa alcinha. Pra quem tá fazendo tamanho menor do que 6 meses, vocês fazem 10 centímetros, tá bom? E quem quiser fazer em tamanho maior, né, é só vocês se basearem, tá? Na medição que eu acabei de passar. Para esse tamanho aqui, eu fiz 12 centímetros. Quem for fazer num tamanho 2 anos, faz 13 centímetros, tá certo? Então, eu vou voltar com vocês quando eu tiver minhas 4 alças. Só repetindo, tá, gente? Para não ficar com dúvida. Coloquei, ó, 6 centímetros pra cá e fiz minha alcinha. Então, vou botar mais 6 pra cá e vou fazer minha alcinha. Quando vocês for fazer a parte de trás, é só você seguir a mesma direção da frente pra trás. Aqui, ó. Fiz aqui, ó, mesma direção. Aí, quando vocês fizerem esse lado de cá, vocês vão seguir a mesma direção e vai fazer a alcinha, tá certo? Então, eu volto com vocês quando eu tiver com as minhas 4 alcinhas prontas. Pronto, meninas, já voltei aqui, ó, com o meu vestidinho já pronto. Como vocês podem ver, as 4 alcinhas aqui, ó, já finalizada. E deixei esse aqui, ó, pra dar um nozinho aqui junto com vocês. Ó, fiz esse daqui, ó. Deixa eu baixar mais pra cá pra vocês verem melhor, ó. Eu mesmo amei, gente, esse modelinho ficou muito lindo. E dá pra vocês fazerem diversas cores, né? Fazer aquela combinação de cor
perfeita e fica belíssimo. Agora é só vocês ajustar o tamanho do lacinho puxando. Olha só, ficou perfeito, gente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E olha só. E vocês não esqueçam, gente, de ajudar aí dando um like, comentando, para que eu venha trazer mais conteúdos aqui como esse para vocês. E até a próxima videoaula, assim se Deus permitir.